Então, vamos aproveitar aí. O que a gente vai estar conversando dentro do nosso planejamento hoje, né? A aula é desenvolvimento sustentável, a gente entra na parte de arquitetura da governança costeira, especificamente as questões ligadas ao licenciamento ambiental portuário no Brasil. A gente vai tentar entender como é o procedimento decisório, né, para se direcionar e viabilizar as operações tanto de um porto como de um terminal. Da mesma forma, quando a gente pensa em expansão desse porto, desse terminal, a gente precisa de determinadas licenças para que isso possa ser efetuado. Então, isso vai refletir tanto nas questões de sustentabilidade, quanto nas questões de competitividade da própria infraestrutura. E é extremamente complexo. E, ultimamente, a legislação vem mudando. Então, dentro do conteúdo que eu mandei para vocês, eu mandei a aula e mandei um artigo também, explicando o link de um artigo que está lá no meu LinkedIn, explicando esse novo modelo de licenciamento ambiental que foi adotado agora pela nova legislação e como ele reflete o que ele muda nos licenciamentos de projetos em áreas portuárias. Isso é importante para o gestor entender o que ele pode e o que ele não pode planejar e como ele vai dimensionar isso, mas principalmente quais são as obrigações legais que ele vai ter em relação ao empreendimento que ele está fazendo a gestão. Então isso é muito interessante. Primeiro, a gente nasce de um paradoxo portuário entre fluxo global e pressão local. Então, enquanto o mundo inteiro desenvolve o comércio internacional, essa pressão aumenta aonde? Especificamente no porto. Se ele começa a aumentar a sua movimentação, automaticamente eu não crio somente uma pressão no porto, mas também na relação porto-cidade, no derredor. Okay? Quando a gente faz uma análise fechada do problema, eu vou ter o eixo econômico, um eixo urbano, um eixo territorial e o próprio impacto causado por essa transformação. Então, o que é o licenciamento? Antigamente, acreditava-se que era apenas um requisito burocrático para poder dar andamento a um determinado projeto. Hoje a gente entende que é o quê? Um eixo estruturante que vai impedir o colapso entre o porto, cidade e meio ambiente. Eu tenho que tentar o quê? Harmonizar essa convivência. E aí eu melhoro a performance e automaticamente eu melhoro as questões de competitividade. Lógico, sempre pensando na sustentabilidade. Se eu parar para pensar que economicamente o porto ele pode concentrar, né, dentro da sua economia quase 90% do comércio internacional brasileiro passa pelos portos, ou seja, é um grande contributo para o PIB nacional. Automaticamente ele ocupa um determinado território extremamente sensível, ou seja, quase todos os portos, se não todos, como nós vimos nas pesquisas no decorrer do semestre, apresentam algum tipo de problema social, ambiental ou econômico. Por quê? Porque territorialmente ele está inserido em estuários, em manguezais, em zonas de transição oceânica, em áreas costeiras. Eu tenho locais que teoricamente possuem um ecossistema próprio, né, que foram de certa forma, adaptados a receber essa nova situação. Isso gera impacto, ou seja, o risco ecológico ele é inerente porque eu tenho uma transformação logística massiva. De repente, eu começo um novo business num lugar que não tinha nada, apesar dos portos já estarem implantados há um bom tempo. O que mais que eu vou ter dentro desse fluxo? A questão urbana. As cidades sofrem com o impacto do porto. Então, peraí, eu quero desenvolver o porto, eu preciso do porto para a economia nacional, isso faz com que a minha logística se sobrecarregue, eu crie gargalos, e esses gargalos eles vão refletir numa pressão intensa nas cidades costeiras, mais especificamente naquelas que recebem o sistema portuário de uma forma geral. Então vejam bem na questão do desenvolvimento sustentável.
Eu preciso do porto, eu preciso dos empregos, eu preciso da arrecadação, a economia nacional agradece, só que na contrapartida eu tenho esse impacto ambiental bastante severo, não somente em áreas, digamos assim, no derredor, mas na pesca comunitária, das comunidades, nas regiões, por exemplo, em portos que estão em regiões ribeirinhas, nesses, digamos assim, nesses povos tradicionais e na própria relação porto-cidade. O cidadão fica comprometido. Então eu preciso equilibrar isso que a gente chama de paradoxo, né? Esse fluxo global em relação a essa pressão. Então, quando a gente tenta quebrar esse paradoxo para uma mudança de paradigma, ou seja, para mudar o foco completamente, eu tenho que analisar a visão burocrática que eu tinha antes, simplesmente documental, do que vem a ser um licenciamento, e tenho que analisar como é visto internacionalmente hoje, numa visão sistêmica. O foco principal na visão burocrática era simplesmente a obtenção do documento. Eu preciso tirar licença, quais são os requisitos objetivos para uma licença? Tem que fazer isso, 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 isso. Eu ia lá, cumpria, foi atendido, ok, não foi atendido, volta, vamos fazer os ajustes. Porque eu imponho, o ente público impõe condicionantes para dar aquela determinada licença. Okay? Na visão sistêmica de hoje, o foco principal é maior ainda em cima da viabilidade territorial e de como eu vou fazer a governança pública dessa vizinhança, porque vai impactar em todo mundo. Então não é mais simplesmente tirar uma licença, é verificar se essa licença ela é viável territorialmente falando. Quanto à natureza do processo, burocraticamente se pensava nos três modelos, né, nas três entregas de licença de formas isoladas, né, e compartimentadas. Atingiu esse objetivo, você vai fazer o projeto. Atingiu o objetivo, cumpriu as regras, você vai ter a licença para você fazer a instalação. Fez a instalação, está tudo certo, ok? Você vai ter a licença para operar o teu empreendimento. Então, era simplesmente burocrático e metodológico, e com uma instabilidade jurídica muito grande. Por quê? Porque não se tinha, até tem um prazo legal, mas ele sempre foi flexibilizado. Na visão sistêmica, eu passo a analisar como natureza desse processo esse ciclo contínuo e interdependente das avaliações. Ou seja, uma avaliação, ela acaba levando a outra, desde que você cumpra os requisitos ali exigidos. Quando a gente vai para a visão burocrática da análise do impacto, se observava apenas o impacto direto naquele empreendimento isolado. Só que eu tenho que olhar de forma sistêmica, gente. Se eu modifico um determinado terminal, gate de entrada, gate de saída, tipo de equipamento, eu aumento ou diminuo o meu fluxo, posso criar fila, retenção. Isso vai, de certa forma, interferir no terminal dos vizinhos, mesmo que não sejam da mesma categoria, mas é o mesmo corredor de chegada. Então, o impacto de vizinhança ele também deve ser analisado, ou seja, impactos indiretos, cumulativos e sinérgicos, e não somente naquela localidade, mas em todos os entes que, de certa forma, vão sofrer esses reflexos. Por exemplo, quem mora na entrada da cidade, em períodos de safra, em períodos de enchente, eles são afetados sem ter nada a ver com isso, mas sim pelo aumento do fluxo em relação ao que o porto pode atender, chamados gargalos. O papel do órgão, né, ele era então pensado na visão burocrática como um simples despachante administrativo. Está lá a documentação, cumpre o requisito, entrega o estudo de impacto ambiental, o RIMA, o relatório de impacto ambiental, cumpre as condicionantes para aquele projeto, ok, vai ter as licenças. Não cumpriu, não tem. O papel do órgão agora mudou, ou melhor, deveria ter mudado. Como?
ele deve ser um grande articulador dessa complexa rede institucional. Ou seja, ele tem que conversar com todos os atores e fazer essa leitura dinâmica de todos os interessados, nos quais o meu empreendimento, seja ele um porto ou um terminal, como ele vai refletir positivamente ou negativamente, como ele vai afetar economicamente, socialmente e ambientalmente todos os interessados naquela determinada região. Então é certo a gente falar que o Porto Moderno vai exigir o quê? Gestores, vocês, capazes de ler o sistema, né? E não apenas preencher os formulários. Ah, mas é o jurídico que vai fazer isso, é a área de meio ambiente. Sim, mas quem dá as ordens tem que entender o que está acontecendo e como, porque quem faz a modificação, a transformação da operação, são vocês, os gestores portuários, que vão tomar decisões em momentos históricos, geográficos, geopolíticos, para que acerte, melhore a performance. Dessa forma, essas tomadas de decisão vão refletir diretamente no que pode e o que não pode ser feito pelo gestor portuário. Ok? Dentro desse aspecto, nós temos a nova lei do licenciamento ambiental, que eu comentei no início, né? A 15.190 de 2025. É algo extremamente novo, ela entrou em vigor agora, tá? E ela mostra aí a ponta do iceberg para a gente. O que modificou nessa lei, principalmente, e que é de interesse nosso? Ela padronizou os ritos procedimentais. Como é que deve ser feito, como é que não deve ser feito. Ela digitalizou as informações, todos têm acesso. Definiu prazos máximos. Por quê? Antigamente você entrava com o processo de licenciamento e se perdia o prazo. E aí tu continuava sustentando um projeto, alugou, comprou material, contratou funcionário e não podia trabalhar porque a licença não saía ou trabalhava de forma irregular. Agora não, deu prazo, não foi liberada a licença, você pode questionar administrativamente e depois pode começar a trabalhar. Ou seja, a lei reduziu diversas incertezas e acabou, de certa forma, aumentando a previsibilidade administrativa. Gente, quem faz gestão, quem é líder, precisa de previsão. Ou seja, não é achismo. Eu tenho que saber o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que a lei me limita. Então eu tenho que ter uma segurança jurídica para que eu possa estar atuando. A realidade estrutural que se manteve intocada, ou seja, o que está abaixo do iceberg, é o quê? Fragmentação federativa. O que é isso, gente? Eu tenho IBAMA, que é um órgão federal, e tenho CETESB, que é um órgão estadual. Ou seja, ela é concorrencial, e eu tenho alguns órgãos municipais de meio ambiente também. O IBAMA não consegue atender tudo, então ele delega, especificamente no Porto de Santos, quem cuida das questões de licenciamento é a CETESB. Não que o IBAMA, o direito de ser um grande poluidor, por ser um grande poluidor, o direito determina que o IBAMA seria o órgão licenciador, mas ele tem dificuldades administrativas para fazer isso. Então ele delegou no caso da CETESB, só que a CETESB é o maior órgão ambiental da América Latina, mais bem estruturado. Ele consegue, mas eu tenho regiões que não vão conseguir fazer isso. Então quem multa, quem faz análise de particulados, de ruído, no Porto de Santos especificamente, desde 2016, é a CETESB e não o IBAMA. Mas, teoricamente, por ser um empreendimento de alto impacto ambiental, quem deveria fazer o licenciamento, sim, o IBAMA. Bom, sobreposição de zonas costeiras sensíveis, artigo 225 da Constituição. Eu tenho área de mangue, eu tenho área de mata atlântica, ou seja, tenho reservas legais, eu tenho diversas áreas protegidas na costa, e cada um com uma legislação própria. Então, o Brasil ele tem um plano de gerenciamento costeiro com uma legislação própria aplicada.
essa legislação ela tem que ser harmonizada com os novos empreendimentos, os novos desenvolvimentos portuários. Na verdade, não sou portuário, qualquer business novo que cause um impacto significativo ao meio ambiente deve ser pensado dessa forma. Impactos cumulativos de terminais vizinhos, gente, nós já estudamos isso. Qualquer layout que eu modifique para melhorar a produtividade pensando na minha sustentabilidade, eu posso sim aumentar o fluxo funcional desse terminal, desse porto. Se eu faço isso, é impossível que os meus vizinhos não sejam afetados de forma direta ou indireta, porque eu estou fazendo a transformação local, eles não estão acompanhando. Pode ser que no futuro eles acompanhem, mas, por exemplo, o simples fato de eu mudar um local de entrada, antes que eu não tinha fila num determinado fluxo, e agora eu não tenho mais, porém, no vizinho daquele outro lado, pode ser que eu tenha criado um fluxo negativo para ele. Então, esse estudo ele deve ser feito sempre avaliando os vizinhos, o impacto de vizinhança deve ser visto. Necessidade contínua de coordenação interinstitucionais. Todo mundo tem que estar conversando ao mesmo tempo. A autoridade portuária, ela é a responsável por fazer a gestão do porto. Então, quanto mais esses atores conversarem e que os planos sejam centralizados, automaticamente eu consigo harmonizar melhor a expansão de um porto, a expansão de um terminal. Então, é certo a gente afirmar que a legislação melhora o fluxo do processo, mas ela não elimina a complexidade territorial da zona costeira. Porque a maior parte da população está localizada em áreas costeiras, foi onde ocorreu esse desenvolvimento. Então, eu tenho também um plano de zoneamento ecológico, né, para a própria área costeira, que tem que ser observado. Então, os mais antigos, que não é o caso de vocês, mas quem conhece a perimetral, a portuária propriamente dito, até uns anos atrás, uns 20 anos atrás, eu não tinha prédios na portuária, na ponta da praia, não havia isso. Eles tiveram que mudar a cidade, mudou o zoneamento ecológico, para quê? Para poder avançar e construir os prédios. E agora esses mesmos prédios reclamam dos impactos que são causados pelo porto. Olha que loucura. E, de certa forma, acabaram com uma possível área de amortecimento, que amortecia os impactos do porto para com a cidade. Olha que doideira. O porto já está lá, gente. Quem avança no porto é a cidade. Só tinha casa, só tinha parte de empresa, parte de estacionamento, era isso que eu tinha. E aí, de repente, eu tive uma tomada, uma modificação de cenário. Isso especificamente no Porto de Santos. Bom, então, eu preciso sim de um alinhamento obrigatório, que eu vou chamar de camadas de território. Como qualquer empreendimento, o que está no topo só vai se sustentar se a base estiver boa. Bom, a primeira camada está trabalhando em cima do quê? De todo um planejamento macro. Primeira camada de baixo para cima, ok? Que é o que? O gerenciamento costeiro. No modo, né? Então eu tenho que analisar as questões relativas a patrimônio nacional, ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, a zoneamento ecológico econômico costeiro, ou seja, eu preciso primeiro organizar o território toda vez que eu penso na instalação de um porto ou na expansão de um porto, seja o porto como um todo, seja em seus terminais. Quando eu consigo organizar, o que é isso? É definir aonde eu posso construir uma indústria, aonde eu posso construir um terminal de granel, um terminal de container, baseado no impacto que ele vai causar na própria localidade e no derredor, naqueles que conversam com ele. Okay? Numa segunda camada, eu vou ter o que a gente vai chamar de meio, que é o planejamento setorial. O que é o planejamento setorial? É onde eu começo a fazer a organização portuária. Então eu vou analisar o Plano Nacional de Logística Portuária, o Plano Mestre do Porto, o PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto. Ou seja, vejam,
eu entro primeiro organizei, gerenciei ali como um todo a base, a zona costeira, onde eu posso, não posso, organizei, definir padrões. Depois eu começo, dentro dos instrumentos que nós temos legais de governo, eu começo a organizar esse porto. Não adianta eu montar algo e expandir algo que não vai atender objetivamente o que a gente espera, ok? Tudo bem. E aí sim, de posse dessa estrutura montada, eu vou buscar ali uma decisão executiva lá no porto, no topo, que é o quê? O licenciamento ambiental. Primeiro eu demonstro que é viável a colocação dele dentro do espaço territorial, depois eu coloco e demonstro que é viável sim dentro dos planos nacionais da organização política que o governo deseja, e aí eu vou pedir, vou solicitar a minha licença inicialmente para fazer o projeto, depois para instalar o projeto, depois para operar o projeto, ok? O topo só se sustenta se a base estiver sólida. Conflitos de licenciamento são frequentemente reflexos de falhas nas cadeias e nas camadas inferiores. Então é certo a gente afirmar que o licenciamento ambiental, ele não se inicia no órgão ambiental, o que todo mundo acha que tem que iniciar pelo órgão ambiental. Ele começa, na verdade, na compatibilização do território, né, que eu criei ali em determinado projeto, com a área de zoneamento econômico e ecológico e com o PDZ do porto, para poder fazer os devidos ajustes. O PDZ determina o que eu vou precisar e o território vai dizer aonde eu posso colocar ou não. Então é tipo assim, aqui eu posso ter prédio, aqui eu não posso ter prédio. Aqui eu posso ter indústria de cimento, aqui eu não posso ter indústria de cimento. Eu divido o zoneamento da Baixada Santista de forma a atender todos os interesses, mas principalmente os interesses ecológicos ambientais. Por quê? Porque tenho área de Mata Atlântica, eu tenho área de mangue, área de restinga, né? Eu tenho reservas legais, eu tenho várias áreas sensíveis que devem ser observadas. Bom, visto, chegamos no ponto da licença. O que a gente vai analisar agora em relação à licença, né? Quem licencia o quê? Eu tenho uma legislação de 2011, né, a Lei Complementar 140, e o decreto que regularizou, 8437 de 2015, trata o seguinte: as competências. Quem é competente para licenciar? A lei determina que todo empreendimento de alto impacto ambiental deve ser licenciamento federal pelo IBAMA. Só que o IBAMA não tem condição de licenciar. Então, Estado, municípios, estados e União são concorrentes dentro de cada situação. Por quê? Porque nós temos cidades que não têm o órgão ambiental, ou ele é muito frágil. Nós temos estados que o órgão ambiental é frágil. Nós temos estados que o órgão ambiental é forte, federal. Então, vai ser questão de competência. Aí eu fiz um recorte metodológico para falar do Porto de Santos, por exemplo, em termos de competência. Qual é o critério? Localização. IBAMA, Marco Territorial, Unidade de Conservações Federais, impacto em mais de um estado. O IBAMA deve licenciar. Competência estadual, CETESB. Limites territoriais estaduais e municipais, impacto predominantemente local. Vejam, então o federal, o Brasil inteiro, e entre os estados, e o estadual, tudo que está dentro do estado, ele pode estar afetando. Fora essa cooperação de 2016 que a gente tem com o Porto de Santos. Volume de carga, quando a gente entra na questão portuária. Competência federal, capacidade superior a 15 milhões de toneladas ao ano. Lógico que o Porto supera isso. Para brincar. Capacidade inferior a 15 milhões de toneladas ao ano é de responsabilidade da CETESB. Volume de containers, capacidade superior a 300 mil TEUs ao ano. Capacidade inferior a 300 mil TEUs ao ano. O que aconteceu aqui?
Eles fizeram um acordo, o IBAMA, o CETESB estava muito abaixo, então, teoricamente, ela não poderia, fizeram um acordo de cooperação, fizeram algumas alterações nessa recomendação de 2016 e a CETESB passou a poder licenciar tudo dentro do Porto de Santos. O mesmo complexo portuário pode ter terminais licenciados pelo Estado e canais de navegação licenciados pela União, gerando dependência mútua. Dentro do porto organizado, eu posso ter um licenciamento federal e fora do porto organizado, um licenciamento estadual. Por exemplo, o canal de entrada, licenciamento federal. Então vejam, é concorrente, isso não impede um de outro dar o seu pitaco. Então, o que a gente observa na prática é que quando é interesse do IBAMA, ele vai lá e fala que é dele. Quando tem interesse, ele deixa para o órgão ambiental estadual. Não precisa nem falar que isso é algo assim, né? São valores bastante elevados. Isso gera-se uma atratividade também. E aí, esse é o fluxo contínuo da decisão ambiental. Bem definido. Então, licença prévia, antigamente eu tinha 3 licenças, agora eu aplico as 2 principais. Licença prévia, o que é uma licença prévia, gente? O que eu vou pedir, de certa forma, depois de estruturar as minhas camadas, o que eu vou pedir para o órgão ambiental, né? Eu vou demonstrar a ele que há viabilidade para, naquela determinada localidade, criar um projeto e desenvolver esse projeto, um novo negócio. Para que isso possa ser efetivado e materializado, eu vou ter que apresentar um EIA-RIMA, um Estudo de Impacto Ambiental e um Relatório de Impacto Ambiental. O que é isso? É um estudo aprofundado de como o meu empreendimento vai impactar as questões de meio ambiente e vizinhança. Esse relatório é bruto, eu faço um abstract, que é o RIMA, é o relatório, para eu apresentar para a comunidade interessada. Então eu preciso de audiências públicas, eu tenho que dar publicidade daquilo e ver se alguém contesta, se alguém tem uma ideia diferente, o que pode ser feito, eu vou fazer aí o devido ajuste. Ok? De posse disso, eu vou fazer ainda um relatório de controle ambiental. A partir dessa licença prévia, o que é prévio? Para eu poder começar a desenvolver o meu empreendimento, fazer a implantação. Ok. Cumprido, aprovado, divulgado, ou seja, dado a devida publicidade, eu vou para licença operação. O que é licença operação? É o início, e aí eu vou ter monitoramento perpétuo, sempre vai estar o órgão ambiental de olho. Eu começo realmente a trabalhar. Aí eu vou precisar do PRAD, que é o plano de recuperação de áreas, o plano de emergência individual, e o plano de gestão de resíduos sólidos, ou seja, são aquelas ferramentas, aqueles instrumentos que nós já vimos em aulas anteriores, lá quando nós falamos da gestão ambiental, das regras que o Porto aplica. Para quê? Para demonstrar, não somente para o órgão ambiental, mas para a sociedade, para todo mundo que tem interesse, que eu controlo os impactos que eu causo dentro daquela determinada operação. A licença de operação não é o fim do processo, é o início de uma esteira contínua de gestão e renovação. Por isso que eu preciso desses acompanhamentos, desses planos que vão me gerar segurança e vão me gerar controle ambiental do meu terminal, do meu porto, da minha operação como um todo. Então, teoricamente, não é porque eu tenho a licença de operação que eu não vou ter que ter mais compromissos ambientais. Pelo contrário, eu vou ser checado dentro de toda a minha jornada. Temos atritos institucionais? Lógico que sim. O maior deles é a demora do processo, Porque eu tenho diversos atores intervenientes. Vamos tentar entender isso, gente. Imagina o seguinte, você é empreendedor, você montou, pediu a licença, conseguiu, montou um lava-jato, um lava rápido, que é um negócio bem simples e fácil de entender.
Será que é só eu ir lá, pegar um terreno e começar a lavar carro? Eu preciso ter um controle efetivo hídrico da água, eu tenho que reciclar água, eu tenho toda uma padronização ambiental para isso. Agora imagine o seguinte, você investiu, você está pagando aluguel do terreno, colocou os equipamentos, só falta a licença para tu começar a trabalhar, operar. Se essa licença demora, as tuas contas continuam correndo. Você está pagando funcionário, você está pagando aluguel, as parcelas, se você financiou do equipamento, é a mesma coisa. Por isso que a nova lei, ela trouxe o quê? A previsibilidade. E quando a gente fala de atrito, imagina o seguinte, Marinha, segurança do tráfego aquaviário. Então ela precisa dar o ok das operações aquaviárias em relação ao terminal ou ao porto. IFAM, sítios arqueológicos e patrimônio histórico comum em portos antigos. O que é isso? Quando você começa a fazer escavação para ampliar o terminal e tal, tu acha lá uma cumbuca dos índios não sei o quê, você acha uma arca lá dos espanhóis. Isso aconteceu em Santos, para quem conhece ali a área do porto, onde passa o bondinho, tem uma casa amarela lá, que virou meio que um museu. Aquilo ali é um parque, é um sítio do IFAM, né, arqueológico. Ficou parada a obra portuária ali de expansão uns 5 anos, porque teve que fazer, escavar tudo, e tu pagando tudo. Escavar, tirar, fotografar, transformar em patrimônio. Então, mais um atrito. Município, uso e ocupação do solo urbano adjacente. Eu estou impactando o município, eu preciso de autorização dele. Judiciário e Ministério Público. Risco de judicialização em projetos de alta visibilidade econômica. O que a gente está vendo com o STS 10 aqui que está estudando? É muito interesse, é muito dinheiro envolvido. Aí um quer pegar, outro não quer, outro acha que tem direito, outro acha que não. Ou seja, as questões da verticalização, mais um atrito. ICMBio, proximidade com unidade de conservação federal. Eu tenho mangue de um lado, eu tenho Mata Atlântica de outro lado, eu tenho áreas, né, costeiras extremamente sensíveis. Então o órgão ambiental também vai dar o pitaco dele. Automaticamente isso tudo vai refletir aonde? No órgão licenciador, seja o IBAMA ou a CETESB aqui no estado de São Paulo. Isso faz com que gere atrasos dentro do processo. Só que tu continua gastando, porque tu já tem a tua licença para instalar o teu projeto, já está instalado. Quem vai cobrir esses custos? Então hoje, gente, um dos pontos mais importantes de uma expansão, de uma entrada de um novo negócio, isso é para a vida de vocês. Se ele não for viável ambientalmente falando para aquela determinada localidade, pode ser que não vale a pena eu fazer a instalação naquela determinada localidade, eu levar o projeto para outro lugar, onde eu vou impactar menos. Por quê? O risco econômico é tão alto que pode ser que você não consiga bancar o projeto. É que aqui, em área de porto, a gente está falando de projetos milionários e muitos investidores. E eles se sustentam. Agora imagina só um indivíduo tentando sustentar ali com a sua verba no limite. Muitos não aguentam. Então a legislação ela veio dar uma regularizada nisso. Okay? As reclusas jurídicas do licenciamento. Bom, eu coloco aí as 3 principais. Declaração de utilidade pública, Lei da Mata Atlântica, compensação ambiental. CELUC. Declaração de utilidade pública. Dependendo do que você for fazer, você só vai conseguir fazer se o presidente da República te der uma declaração que aquilo é fundamental para a sociedade. Exemplo, Porto Central do Espírito Santo. Eles tiveram que fazer um recorte na área de Mata Atlântica de basicamente 200 quilômetros quadrados. Eu fiz um buraco na mata para poder entrar. Isso só foi possível porque foi declarado área de utilidade pública. Senão não conseguiria fazer aquele porto lá. Isso não quer dizer que aquele espaço que foi recortado não foi plantado em outro lugar.
Porque eu tenho a condicionante. O que é condicionante? Para que eu faça isso, eu tenho que compensar em outro lado. É a mesma coisa. Lei da Mata Atlântica. A lei da Mata Atlântica traz as exigências de como vai ser plantado e aonde vai ser plantado. Na mesma região. Então é outro impedimento. E a compensação ambiental é isso. É eu gerar esse dano controlado para fazer um empreendimento, mas compensar de outro lado da mesma medida ou a mais para que esse empreendimento atinja seus objetivos. Então, gente, a questão não é posso ou não posso, eu vou compensar adequadamente, eu não posso barrar o desenvolvimento, mas ele tem que ser sustentável. Eu tiro daqui e coloco ali. Tem que ser feitas as devidas compensações. Porém, existe uma corrente que é totalmente contrária a isso. Não, meio ambiente não pode mexer. Aí é uma questão mais difícil, porque você precisa de emprego, você precisa de arrecadação, você precisa de desenvolvimento. Então eu tenho que equilibrar o quê? O desenvolvimento, a competitividade com a sustentabilidade da forma que eu vou fazer e vou manter aquele determinado empreendimento. Estas legislações operam como condicionantes inflexíveis, elas não são negociáveis, tá? Sem dominá-las, o melhor projeto de engenharia portuária não sai do papel, não vai funcionar. Eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. A primeira é o Código Florestal, 12.651 de 12, para a supressão de vegetação nativa, por exemplo, manguezais. Na ausência de alternativa técnica, eu preciso que o presidente autorize. Né? A lei da Mata Atlântica tem restrições severas ao desmatamento do bioma. Né? Por exemplo, Ilha Pochá todo mundo conhece. Todo mundo já subiu, desceu. Vocês notem que tem vários terrenos lá que não tem casa. Quem tinha aqueles terrenos perderam o terreno. Perderam, por quê? Porque ali foi declarado área de Mata Atlântica, não pode construir mais nada. Ah, então, só que é o seguinte, se você não doar para a prefeitura, você continua pagando IPTU. Você não pode... E detalhe, se sujar o terreno é a tua responsabilidade. Se você não pode nem colocar calçada, o negócio é maluco. Um monte de gente perdeu o terreno lá. Se você já tem construído, você pode reformar, tudo bem. Se você não tem nada, você perde o terreno lá. Bom, de Mata Atlântica. Compensação. Impactos não mitigáveis exigem compensação financeira ou territorial. Ou seja, quando eu posso, eu compenso igual, senão eu faço uma compensação econômica dentro de uma determinada área determinada pelo Estado. Então vejam, ninguém fica elas por elas, eu sempre vou ter que ter as condicionantes para poder compensar. A prova empírica, né? E aí eu trago aí para a nossa realidade o Porto de Santos, né? O maior complexo da América Latina, com um sistema decisório extremamente complexo. Por quê? Porque apesar de o IBAMA ser o responsável, ele delegou para a CETESB. Só que toda vez que tem alguma coisa de grande repercussão, ele quer enfiar a mão também. Então, ó, quais os problemas que eu tenho no Porto de Santos? Gente, primeiro, fragmentação. Múltiplos terminais, operadores e tipos de carga operando em um canal único. Tem como não causar impacto. Eu tenho fila, tenho emissão, eu tenho poluição, tenho os navios. 2. Passivo histórico, infraestrutura originária de um período anterior à legislação ambiental. Ou seja, pré-1981, quando saiu a Política Nacional de Meio Ambiente. O que significa isso? O Porto estava há muito tempo, nem se falava em meio ambiente. Gente, os caras varriam os restos das sujeiras do porto, os pedaços de caixa, tudo para o mar. O cara ia lá, jogava água e jogava tudo para a água. Não se tinha uma preocupação ambiental antigamente. Hoje é impossível se pensar nisso. 3. Sensibilidade, sobreposição direta entre expansão logística e o zoneamento ecológico e econômico da Baixada Santista. Eu não tenho como parar a expansão logística porque o porto cresce e quebra recorde a cada momento. Isso significa mais caminhões, mais movimentações, mais entradas e saídas. Então, quando eu observo o zoneamento ecológico, eu tenho limites para onde eu posso ir. Ou eu reajusto o zoneamento ecológico, ou eu fico fadado ali ao não crescimento, à estagnação local.
Quando eu estagno o local, eu aumento a pressão sobre a população. E eles passam a sofrer mais com os gargalos, como a gente viu. Em portos históricos como Santos, o licenciamento frequentemente atua como regularização progressiva e não apenas como uma autorização prévia. Eu vou regularizando progressivamente, gente, por quê? Porque ele já está pré-estabelecido. Hoje, o porto já tem as licenças, mas até um tempo atrás, eles não a tinham. Como é que foi a jornada de regularização do Porto de Santos? Em 2008, né, foi definido o termo de referência, ou seja, começou aí o início de um esforço para regularizar o porto, 2008. Em 2011, o que aconteceu? Saiu uma legislação obrigando os portos brasileiros a se regularizarem, facilitando esse processo. Porém, Santos, desde 2010, já tinha elaborado seus estudos ambientais, né, identificando os principais desafios para que pudesse, né, eram décadas de impacto para poder acertar. Então, 2011 foi protocolado no IBAMA oficialmente, né? Esses planos foram protocolados. Eu já tinha ali um atrito federativo, né? E técnicos que começaram a fazer essa discussão entre IBAMA e CETESB. Lógico que o IBAMA levando vantagem, mas ele tinha as devidas limitações. Então, o que aconteceu? Entre 2011 e 2016, houve uma grande negociação entre IBAMA e CETESB, né? E esses ajustes fizeram que o controle de divisão de competências passasse para a CETESB. Então, o IBAMA cuidando de determinadas áreas, como canal, área de evolução, etc., e a CETESB cuidando dos terminais propriamente dito. Em 2017, se conquistou a licença do porto, foi emitida a 13.082 de 2017. Não sei se vocês lembram na aula que a gente falou de Paranaguá, Paranaguá passou pelo mesmo processo de licenciamento, eles avançaram mais rápido que a gente um pouquinho, tá bom? Então, quase 10 anos de processo demonstram o caráter incremental e a necessidade de resiliência institucional em portos maduros. Sem exigência do estudo de impacto ambiental prévio, né? Ou seja, não pré-existia, né? A licença operação focou em adequação e controle estrutural. Então, essa licença, basicamente, regula os ajustes que o porto teria que fazer, porque ele já estava funcionando. Não ia parar o maior porto da América Latina por falta de licença. Mas pegaram no pé e o porto evoluiu. Se a gente vê a questão ambiental no porto hoje, e há 10, 20 anos atrás, gente, mudou completamente. Ele é um novo porto, em termos ambientais. Bom, um dos maiores problemas são os impactos cumulativos, essa chamada fronteira técnica, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise, eu estou pedindo o licenciamento de um determinado terminal, por exemplo, aquilo que eu falei. Então, terminal A, terminal B, terminal C, não geram a mesma pressão que os três operando em sinergia. O que significa isso? Que um interfere direta ou indiretamente na performance do outro, ambientalmente falando. E os três, de uma forma geral, sinergicamente, interferem no porto, que por sua vez interfere na cidade e nas comunidades locais. Então eu não tenho como desviar isso. Então, a exigência de guias técnicas recentes, né, focam nos efeitos lineares. Então, na pressão acumulativa. Então, qual o principal desafio do Porto Santo, gente? Pensando aí como um único terminal, poder mitigar esse problema em termos de... O maior desafio nosso hoje, atualmente, é o tráfego rodoviário, ponto. Ah, mas o canal não é profundo, o navio... Gente, não adianta o canal ser profundo, ter berço bom, movimentar muito, se ficar parado na entrada e na saída. Ou seja, que é causado por essa soma aí, né, de dezenas de atores. A análise cumulativa, né, força o quê? A uma transição de um modelo de aprovação de projeto para um modelo de governança do estuário. Vocês já pararam para pensar que
lógico, de uma forma respeitosa, o operador, né, o transportador marítimo que possui terminal, não que ele não se preocupe, mas não muda muito para ele. Por quê? O que o gargalo interfere? Gera atraso. Ele não ganha só com frete, ele ganha com taxa de permanência dentro do terminal, ele ganha com demurge, ele ganha com detention. Ele ganha de qualquer jeito, gente, transportando ou na operação propriamente dita. Isso faz com que eu terceirize a questão logística de chegada e saída. Não, isso é responsabilidade do governo, do município, do estado. Não que eu não tente melhorar, porém, não vai alterar muito o meu ganho econômico. Por quê? Porque eu ganho também quando eu tenho, digamos assim, problemas dentro do porto, chegada e saída. Por isso que se discute o STS 10 e se terceiriza as vias de acesso do governo estadual. Tem que aumentar o modal, porque isso vai fazer o seguinte. Lógico que tem que aumentar o modal, mas deveria ser uma preocupação de todos. Porém, quando a ANTAC fala do problema da verticalização, é um pouco disso. Por quê? Porque eu vou aumentar aí a carga de forma expressiva e eu não vou mexer nos modais de chegada e saída, eu vou sobrecarregar o porto, mas eu continuo ganhando. E assim por diante. Então, essa é uma reflexão que ele tem que fazer. Eu preciso melhorar a governança. O que é isso? Como administrar esses problemas e fazer a coisa fluir. E não simplesmente crescer, crescer, crescer. Então, quando a gente analisa a cobertura final aí do licenciamento como governança, o que eu vou ter? Uma leitura territorial integrada, eu preciso disso. Então, eu tenho que dominar o zoneamento econômico ecológico, né, da Baixada, o PDZ e quais são os limites físicos do estuário e da cidade. O que é cada um, onde termina cada um e como organizar isso da melhor forma. Como engenharia jurídica e técnica, eu preciso conhecer a lei, as resoluções do CONAMA, né? E os limites de competência do IBAMA e da CETESB. Bom, mas eu vou ter um jurídico, professor, para fazer isso? Sim, mas vocês têm que entender por quê. Quem vai passar a informação do processo para o jurídico, ou seja, de quais são as tuas necessidades de expansão, qual é o plano do gestor para crescimento da frota, melhora da carga, diminuição do custo de pagamento extra de demurge de detention, o que for, o jurídico não sabe como funciona a gestão portuária. São vocês. E para vocês poderem passar, vocês têm que entender um pouco dessa questão territorial. Aonde estão os gargalos, os limites, para ele poder trabalhar isso junto ao órgão ambiental. Então, coordenação institucional, capacidade de orquestrar múltiplos atores e mediar conflitos preventivamente. O sucesso não advém da conformidade cega ao checklist administrativo, mas de operação sincronizada dessas três engrenagens. Então, vocês têm que fazer uma leitura, como eu sempre falo, uma leitura multidisciplinar do problema, para poder atingir esses objetivos. Não é o impacto que viabiliza o projeto portuário, gente. Porque eu preciso de desenvolvimento, eu preciso de emprego, eu preciso de renda, eu preciso de economia. Tá? É a incapacidade de compreender e gerir esse impacto dentro da complexidade desse sistema. A governança territorial é a verdadeira engenharia do século XXI. O que é isso? É saber fazer a leitura do todo e ver o que eu posso, aonde eu posso e como eu posso intervir de forma a facilitar esse fluxo e dinamizar essas ações. Tudo bem? Dúvidas?